Graça e paz a todos mais uma vez. Hoje vamos dar continuidade à exposição da carta de Gálatas. No culto passado vimos a primeira viagem do apóstolo Paulo, ali no capítulo 1, versículo 18 ao 24, onde nós vimos que o apóstolo Paulo ele vai até Jerusalém, ele conversa com Pedro, ele extrai informações importantes da vida e dos ensinamentos de Jesus. Nós vimos que assim Paulo ele combate os ataques dos falsos apóstolos, que é exatamente a sua rebeldia, a sua rebelião contra os 12, e também contra a autoridade e o apostolado de Paulo. Paulo coloca isso aqui de maneira cirúrgica, incisiva, e aqui Paulo então joga por terra todas as acusações que os falsos mestres, os falsos apóstolos estavam fazendo contra a sua pessoa. E isso é importante. Nós vimos porque o apóstolo Paulo estava sofrendo acusações, o seu ministério estava sofrendo acusações, a sua mensagem estava sofrendo acusações. E Paulo, ao relatar isso, a sua primeira viagem aqui aos Gálatas, Paulo joga por terra então todo o argumento dos falsos apóstolos. No dia de hoje, nós vamos começar o capítulo 2, e se Deus permitir, e a graça do Senhor nos ajudar, nós vamos extrair do versículo 1 ao versículo 10 as doutrinas contidas nessa porção, nesse texto. Amém? Eu gostaria de estar lendo Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela e vamos à leitura do texto, e depois nós iremos vir versículo a versículo extraindo as doutrinas contidas neste texto. Amém? Então vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram a fim de expiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bom, esse texto ele
contém partes importantes também para nós, referente ao Evangelho. A primeira parte aqui, o versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. É importante aqui, nesse texto, nós vamos entender o apostolado aos judeus e o apostolado aos gentios. E nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, assim como ele relembra no capítulo 1, versículo 18, a sua primeira viagem a Jerusalém, a Cefas, e foi importante ele fazer isso aqui, agora novamente ele está relembrando os irmãos gálatas, talvez aqui da sua segunda ou terceira viagem a Jerusalém. E nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo ele leva consigo dois companheiros, que é Barnabé e também Tito. Bom, nós sabemos aqui que Barnabé era natural de Chipre, era um dos primeiros cristãos convertidos, como nós lemos ali em Atos 4, do versículo 36. Em aramaico, só um adendo, Barnabé significa filho de exortação. E o seu aparecimento em Atos demonstra que vivia de acordo com o seu nome. Nós podemos observar isso em Atos 4, 36 e 37, Atos 11, 22, 24 e 30. Então, nós vemos que Paulo leva aí Barnabé e também leva Tito. Embora Tito fosse um dos mensageiros e companheiros do apóstolo Paulo, em Atos ele não aparece. Mas aqui em Gálatas ele vai aparecer. Paulo ele diz que subiu outra vez a Jerusalém, em obediência a uma revelação. Talvez aqui o texto pode estar indicando que o apóstolo Paulo subiu de acordo com a revelação da profecia de Ágabo, que está relatado em Atos 11, 28. Ou pode ser que se refira às suas próprias revelações que o apóstolo Paulo teve naquela revelação que citamos alguns versículos atrás, referente ao Evangelho. Então Paulo, ele em obediência a Deus, em obediência aí a uma revelação, ele sobe então a Jerusalém. E por que Paulo sobe a Jerusalém? Essa parte é a parte mais importante para nós, pois ele vai dizer que lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Essa parte é muito importante. A palavra que aparece aqui, expus o evangelho, requer muito a nossa atenção, pois o apóstolo Paulo ele detalha o seu evangelho, ele expõe a sua doutrina, ele mostra aquilo que ele estava pregando, ensinando aos gentios, aos demais apóstolos. E o interessante é que os apóstolos, eles não detalham para Paulo o que Paulo deveria pregar, mas é o contrário. E isso é muito importante para nós. E isso era muito importante para os Gálatas. Isso era muito importante devido às acusações que Paulo estava sofrendo. Que o seu evangelho era um evangelho fácil, que o seu evangelho não era um evangelho verdadeiro. Então o apóstolo Paulo, ele sobe a Jerusalém para expor aos 12 aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. E é muito importante, por quê? Porque não existe dois tipos de evangelho.
Existe apenas um evangelho. E como nós vimos, o apóstolo Paulo, ele não recebe o seu ensinamento de homem algum. O seu apostolado não é segundo os homens. A sua mensagem não é segundo os homens. E é interessante, e nós temos que prestar muita atenção aqui, é que Paulo, ao expor o evangelho que ele pregava aos 12, nos mostra que os 12 não foi que ensinou Paulo. Os 12 não detalharam para Paulo o que ele deveria ensinar entre os gentios. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho de Cristo. Ele prega o evangelho da graça. E isso nos mostra então que a doutrina de Paulo tem a sua origem em Deus. Tem a sua origem em Cristo. Que Paulo recebe e então ele pode com autoridade expor. Paulo não está buscando a confirmação dos 12, mas Paulo está indo ali para expor o que ele ensinava. Então Paulo, ao expor o evangelho que ele pregava aos gentios, a Tiago, a Pedro e a João, isso só reafirma o que o apóstolo Paulo escreve no início da carta, que não existe dois evangelhos. Existe apenas o evangelho de Cristo e existe os outros evangelhos que deturpam o evangelho de Cristo. Aqui também nos mostra o quê? Que se o ministro for verdadeiramente mandado por Deus, se o ministro do evangelho pregar a mensagem corretamente, se ele se apegar às escrituras, veja, haverá uma concordância. Veja, Paulo, ele expõe o seu evangelho, que é o mesmo evangelho dos apóstolos. Não há doutrinas diferentes, não há duas formas de pregar o evangelho de Cristo, há apenas uma. Então o que nós estamos aprendendo aqui é que não existe múltiplas formas de se pregar o evangelho. Existe apenas uma forma, um modelo, o evangelho da graça de Cristo. Então quando Paulo ele nos fala isso, que ele expunha ali o evangelho que ele pregava, que era o evangelho de Cristo, e os outros ouvindo, então mostra que só existe um evangelho. Não existe duas maneiras. Então isso só reafirma o que o apóstolo Paulo, como nós falamos, ele escreve lá no comecinho da carta, que não há dois evangelhos, há apenas um. E Paulo, mais uma vez, mostra que o seu evangelho é autêntico, que o seu apostolado é autêntico, que a sua autoridade como apóstolo é verídica, e que todas as acusações que os falsos apóstolos estavam fazendo contra ele era falsa. Ele tinha comunhão com os 12, ele pregou a mesma mensagem dos 12, ele pregou o mesmo Cristo crucificado dos 12, porque esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é Cristo crucificado, é a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. Amados, não existe um evangelho para os judeus e outro para os gentios. Não existe dois tipos de evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, amados. Amados, assim como não há um evangelho para a criança, assim como não há um evangelho para o jovem, e outro para o adulto, e outro para o idoso, não existe esses tipos de evangelho. Não existe um evangelho para o rico e um evangelho para o pobre. Não existe. O que existe é o evangelho da graça de Cristo. O que existe é o evangelho que alcança o pecador. Amados, só existe apenas um evangelho. É o evangelho ao qual nós estamos anunciando aqui hoje. É o evangelho que o apóstolo Paulo anunciou. É o evangelho que os 12 anunciaram.
Veja, tanto o judeu quanto o gentil necessitam do evangelho e da graça de Cristo. Tanto o pobre quanto o rico, quanto a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, precisam do evangelho da graça de Cristo. Essa é a mensagem, esse é o evangelho. Então aqui, quando Paulo diz que ele expôs o evangelho que ele pregava, o evangelho da graça, quando ele faz isso, nos mostra a segurança que isso traz para nós. Mostra a segurança que isso traz aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Pois toda acusação que fora feito caiu por terra. Pois eles acusavam Paulo de não ser um apóstolo. Eles acusavam Paulo de pregar um evangelho fácil. Eles acusavam Paulo de tantas outras coisas. Mas Paulo, então, ao fazer isso, ele nos mostra que o evangelho de Cristo é um. Que o seu apostolado é verdadeiro. Que as acusações dos falsos apóstolos eram falsas. Por isso, depois que os apóstolos ouviram o evangelho que o apóstolo Paulo expôs ali a eles, não restou dúvida nenhuma. Então no versículo 2, ele vai dizer: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido em vão. Essa parte também ela é importante para nós. É importante aqui ressaltar que os líderes ali de Jerusalém não era a autoridade sobre Paulo. Não é isso. Paulo não estava buscando a autorização deles. Paulo não estava buscando a confirmação deles. Mas Paulo, ao expor o evangelho aos que pareciam ser alguma coisa, aos líderes ali da igreja de Jerusalém, Paulo está nos mostrando que o verdadeiro evangelho ele não precisa da credulidade dos homens para ser o evangelho. Ainda que o mundo inteiro fosse incrédulo, a verdade de Deus permaneceria ali, inabalável, intacta. A mensagem do evangelho não precisa da aprovação do homem. A verdade de Deus não precisa que o homem aprove para que ela seja a verdade eterna. Embora Paulo não buscasse a autorização dos demais apóstolos, porque ele não subiu a Jerusalém para isso, Paulo sabia o quanto era importante que todos soubessem que o que ele pregava, que o que ele ensinava, que era o mesmo evangelho dos 12. Que os 12 pregavam exatamente o que ele pregava. Então isso nos mostra que Paulo não procurava a confirmação, a afirmação, mas Paulo entendia que era necessário que os Gálatas soubessem, que as demais pessoas soubessem que o seu evangelho, que a sua doutrina era a mesma dos 12. No versículo 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A ida de Paulo a Jerusalém, nessa viagem, levando consigo Barnabé e Tito, e principalmente Tito, era necessário nessa ocasião, pois ao levar um homem incircunciso junto com ele, quando eles chegaram a Jerusalém, ninguém hesitou em chamar Tito de irmão, em reconhecer ele como um servo de Cristo. Não, pelo contrário, os apóstolos olhando para Tito, Barnabé
e Paulo reconheceram eles e Tito, o incircunciso, também como irmão, também como um salvo em Cristo. Mas era interessante que os falsos apóstolos acusavam Paulo de um evangelho fácil. Os falsos apóstolos falavam que Paulo pregava uma salvação de maneira fácil. Pois para os falsos apóstolos, a circuncisão era a marca da autenticidade do judeu e havia se tornado o último estágio da conversão de um gentil à religião judaica. Mas o cristianismo não é o judaísmo. E isso tem que ficar muito claro, era isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Que o cristianismo não era mais uma forma de judaísmo. Alguns cristãos judeus acreditavam que os gentios também deveriam aceitar a circuncisão antes de serem salvos. Era aquilo que nós falamos, o sincretismo, o legalismo. As pessoas estavam confundindo a mensagem do Evangelho. As pessoas estavam tentando acrescentar à obra de Cristo aquilo que ia tirar a glória de Cristo, a glória do Evangelho de Cristo. Então alguns cristãos achavam que para que os gentios fossem salvos, eles precisavam disso. E essa era a mensagem, o ensino dos falsos apóstolos. Eles ensinavam que deveriam os gentios guardarem a circuncisão. Eles deveriam se circuncidar. Então nós falamos sobre o legalismo. E aqui nós vemos Paulo levando consigo Tito exatamente para combater isso. E o apóstolo Paulo, ele leva então Tito até Jerusalém. E ao chegar lá no meio dos circuncisos, Tito foi automaticamente saudado como um irmão. Agora é interessante que o apóstolo Paulo, quando vê essas coisas acontecendo, Paulo se opunha vigorosamente a esse ensinamento, afirmando que só a fé, simplesmente, unicamente a fé em Cristo Jesus é suficiente para a salvação, que somente a fé é suficiente para a justificação, e não as obras da carne, e não guardar a circuncisão, guardar as festas, e nós já falamos sobre isso. Então veja que Paulo, ele leva de maneira talvez estratégica Tito com ele a Jerusalém, para servir de exemplo aos Gálatas, para que ao chegar lá ele pudesse mostrar Tito incircunciso e falar: olha, Tito nem por um segundo foi constrangido a isso. Tito ele não foi constrangido a circuncidar. Por quê? Porque isso não era proveitoso. No versículo 4 o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de expiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, existem os falsos irmãos, existem os irmãos legalistas em nosso meio, que acompanhavam nós só para espionar a nossa liberdade em Cristo, só para ter ocasião para falar sobre a nossa liberdade. Então o apóstolo Paulo diz: então Tito ele não foi constrangido a circuncidar-se, justamente para provar para esses falsos irmãos, para esses que acreditavam no legalismo, no sincretismo, naqueles que não acreditavam que somente a fé em Cristo era o bastante para a salvação. Então o apóstolo Paulo mostra isso. E nós somos livres. A Bíblia diz: se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres.
E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não a liberdade louca que muitos falam hoje, de pular, de gritar, de correr, de se espernear dentro da igreja. Não, isso não é a liberdade no Espírito Santo. Mas a liberdade que Paulo prega, a liberdade que a Bíblia nos mostra, é a liberdade da lei, dos rituais, é a liberdade das observâncias humanas, a liberdade do legalismo, a liberdade da escravidão do pecado. Nós somos livres em Cristo e temos uma liberdade não para ficarmos pecando, pelo contrário. Então, os falsos irmãos, os falsos apóstolos, os legalistas, os religiosos, olhavam o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava. E Paulo aqui, estrategicamente, então, ele leva consigo Tito até Jerusalém. Pois, fazendo isso, Paulo, ele confirma como exemplo a sua pregação. Ele leva Tito já para mostrar que tudo aquilo que ele pregava, que era o Evangelho da Graça, baseado na obra perfeita e salvífica de Cristo, completa, era suficiente. Então aqui ele vai dizer no versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de expiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então nós já falamos aqui, Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou dos rituais, das observâncias das festas judaicas, Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou do legalismo. Mas é interessante ver que vira e mexe, volta e meia, as pessoas querem nos colocar debaixo da escravidão novamente, anulando a cruz de Cristo, anulando a graça de Deus. As pessoas, elas viram e mexem, elas querem se colocar debaixo da escravidão, ensinando os homens a acrescentarem as suas obras como meio de salvação. É que nem nós já falamos, nós somos livres em Cristo Jesus. Somos livres e nem por isso vivemos em pecado. Somos livres e nem por isso vivemos sem lei. Somos livres em Cristo, mas agora a lei de Deus não está fora de nós, mas a lei de Deus está em nosso coração, porque é isso que a graça faz. A graça agora nos impulsiona a amar a Deus, a obedecer a lei por forma de amor, não para obtermos a salvação. E não observamos as cerimônias, a guarda de sábados. Por quê? Porque isso Deus já nos libertou. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então existe uma base, existe uma verdade no Evangelho. Qual que é a base? Qual que é a verdade? Somos salvos por graça, favor imerecido de Deus para conosco. Então Paulo, ele apresenta Tito, e ele fala que Tito, mesmo sendo grego, um gentil, ele não foi obrigado a circuncidar-se, para que a verdade do Evangelho, para que o poder do Evangelho, que é o poder de Deus, permanecesse entre nós. É a mesma coisa agora, na nossa geração. Para que Deus seja glorificado, para que o poder do Evangelho seja manifestado e fique entre nós, não podemos acrescentar na obra de Cristo nada. Não podemos acrescentar nada à cruz de Cristo e nem tirar nada dela. Mas é interessante que quando os homens querem acrescentar as suas obras de Cristo, tiram dela a sua graça. Então isso é muito importante para nós. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele defende o Evangelho da Graça com muito vigor. Então isso fique claro para nós, para a nossa geração. Se nós acrescentarmos alguma coisa à cruz de Cristo, perdemos o Evangelho. E se tirarmos alguma coisa da cruz de Cristo,
também perdemos o Evangelho. Por isso que quando os homens tentam acrescentar a sua própria justiça, a justiça de Cristo é tirada. Quando os homens tentam acrescentar as suas obras, a obra de Cristo é tirada. Então no versículo 6, quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus ele não aceita a aparência do homem. E a circuncisão ela não define o que é o povo de Deus. Do mesmo modo que a aparência e o prestígio externo não importa para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo então ele acrescenta que aqueles homens não acrescentaram nada a ele. Então o apóstolo Paulo, ao expor a sua doutrina, aqueles homens que pareciam ser alguma coisa, Deus ele não aceita a aparência, isso que Paulo está dizendo, não acrescentaram nada. Porque não havia nada a acrescentar ao evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Não havia nada a acrescentar àquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então o que vemos aqui? Que o próprio Deus, na sua soberania, separa Paulo para os gentios, para as outras nações, e separa Pedro para pregar entre os judeus. Então nós vemos que o evangelho depende unicamente e exclusivamente de Deus. Então quando a palavra de Deus aqui menciona que Pedro foi apóstolo da circuncisão e Paulo apóstolo da incircuncisão, nós vemos que Deus ele é soberano para fazer isso. E isso é algo muito gratificante, porque nós vemos que os 12 acabam reconhecendo Paulo como apóstolo. E mais uma vez nós vemos que as acusações dos falsos apóstolos sobre a vida de Paulo caem por terra. E nós vimos que eles não acrescentaram nada a Paulo. Não havia nada a acrescentar. No versículo 9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Paulo teve o seu ministério em levar o evangelho aos gentios. Quando essa questão foi resolvida, aquilo que trazia atrito, aquilo que trazia desconfiança, aquilo que trazia uma certa insegurança para os Gálatas, caiu por terra. Porque aqui o apóstolo Paulo cita as 2 viagens que ele fez. O apóstolo Paulo ele cita que tinha comunhão com os outros apóstolos. O apóstolo Paulo mostra que a sua doutrina era verdadeira, que o seu evangelho era o evangelho autêntico. E que os apóstolos entenderam isso. E que o mesmo Espírito que levou Paulo a Jerusalém a se encontrar com os 12, é o mesmo Espírito agora que se move entre eles para concordarem em comunhão e designarem Paulo aos gentios. Então assim nós vemos que Deus, Cristo, foi glorificado. Então quando aqui aparece a expressão da circuncisão e da incircuncisão, não significa que existe 2 evangelhos. Não é isso. Significa que existe um evangelho, mas que Deus está usando 2 instrumentos diferentes. Nós vimos o quanto Pedro
relutou em levar o evangelho aos gentios. Mas Deus já havia separado Paulo antes do seu nascimento para o apostolado aos gentios. Paulo foi elegido para isso por Deus. Então o que nós temos aqui é a graça de Deus, é a soberania de Deus. E nós temos aqui a ordem de Cristo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então nós vemos que essa reunião serviu muito para Paulo, serviu muito para o ministério de Paulo, serviu muito para a mensagem que Paulo levava, para as doutrinas que Paulo pregava. E no versículo 10, que é o final aqui da nossa exposição de hoje, ele vai dizer, recomendando-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei por fazer. Uma das coisas que as igrejas têm confundido muito é isso. Quando Pedro, os apóstolos, falam para Paulo, olha, lembre-se dos pobres. Ele não está dizendo para lembrar de todos os pobres, mas ele está dizendo, lembre-se dos irmãos pobres, das igrejas pobres, dos irmãos necessitados, das viúvas necessitadas. A igreja ela tem uma responsabilidade com os seus órfãos, com as suas viúvas, com os seus pobres. E não é com todas as classes espalhadas pelo mundo. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu me esforcei em fazer isso. E nós vimos que o apóstolo Paulo sempre estava trazendo as ofertas das outras regiões para Jerusalém. Então o apóstolo Paulo ele se esforça por fazer isso. Então o apóstolo Paulo ele entende que é necessário fazer isso também. E que a igreja atual entenda isso. Que temos que ter um cuidado especial para com os irmãos da casa, para os irmãos da fé, para os domésticos da fé. Nós temos que cuidar dos irmãos necessitados. Nós temos que cuidar das nossas viúvas, dos nossos órfãos, dos nossos pobres. Aqui não é para que nós saiamos por aí fazendo obras filantrópicas. Não é isso. A Bíblia não está dizendo isso para nós. A Bíblia está dizendo para que nós tenhamos um cuidado especial para com os domésticos da fé, para os irmãos. Então isso aqui o apóstolo Paulo diz, olha, de tudo que nós lemos, o que podemos aprender? Podemos aprender que Paulo era sim um apóstolo de Cristo, que o seu evangelho era uno com os dos 12. Nós aprendemos que Paulo teve a sua grande importância em levar o evangelho aos gentios, que somos nós. E graças a ele, nós entendemos que nós somos libertos do legalismo. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos das crendices humanas, das observâncias das festas, das datas comemorativas de Israel. Porque o cristianismo não é uma nova forma de judaísmo. Nós não somos chamados ao judaísmo, nós somos chamados ao cristianismo, ao evangelho da graça. Nós somos chamados a descansarmos na obra perfeita de Cristo. Nós somos chamados a descansar no favor imerecido de Deus. E veja, a graça, a nossa liberdade, a graça, a salvação pela fé não exclui nós de fazermos as coisas. Veja, o apóstolo Paulo ele era salvo por graça, mas mesmo assim arrecadou as ofertas para os pobres. Mas não era arrecadar a oferta para os pobres que fazia com que Paulo fosse salvo. Não era isso. E não é assim nos nossos dias. Não é porque ajudamos os irmãos que somos salvos. Os irmãos pobres.
Então veja, a graça não anula as nossas obras, mas antes nos faz caminhar por elas. A graça nos faz observar a lei. A graça nos faz descansarmos no sacrifício de Cristo. Não estamos sem lei, estamos sob o jugo de Cristo. E o jugo de Cristo é suave, é leve, mas há um jugo, há um direcionar. Estamos sob o domínio e controle do Espírito Santo. E as obras que já estão preparadas, nós devemos fazê-la. Devemos evangelizar, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, devemos ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas das nossas igrejas. Não estamos de olhos fechados para isso, mas fazemos isso por amor, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Então esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo mencionou. O apóstolo Paulo ele pregou, ele expôs o seu Evangelho aos 12. E os 12, ao ouvirem, só puderam fazer uma coisa: concordar. Então o Evangelho que é pregado hoje tem que ser o mesmo que foi pregado há 2000 anos atrás. E se daqui 2000 anos à frente existir vida, e se tiver algum ministro do Evangelho pregando o Evangelho de Cristo, tem que pregar a mesma coisa. O Evangelho ele não se renova. O Evangelho é a boa notícia, é aquilo que já aconteceu, é aquilo que já está feito. Por isso que Paulo pregou isso há 2000 anos atrás. E depois de 2000 anos, estou eu aqui hoje pregando a mesma coisa. E daqui 2000 anos, se tiver um verdadeiro ministro do Evangelho mandado por Deus, ele vai repetir as mesmas palavras. Porque o apóstolo Paulo ele fala: eu não me canso de pregar as mesmas coisas para vós, porque é segurança para vocês. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Eu não me canso de pregar o Evangelho. Eu não me canso de bater na mesma tecla. Que essas verdades estejam em nosso coração. Que não importe a era, não importe a geração que surgirá outros pregadores, eles terão que pregar o mesmo Evangelho que Paulo pregou. Veja, Paulo não teve contato imediato com os 12, mas ele pregou exatamente a mesma mensagem que os 12 pregavam antes dele. Então, se Cristo tem nos ajudado, se Cristo tem aberto as nossas mentes, os nossos corações para o Evangelho, devemos descansar nas verdades que estão escritas aqui. E isso é importante para nós. Então que essa mensagem, que essa doutrinas que extraímos daqui, seja descanso para nós. Que Deus nos abençoe.